Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Jorge Acácio, pertenço à Igreja Assembleia de Deus de Olinda 2, tem como presidente o pastor Rubens Silveira. E nessa semana estaremos comentando a revista da Betel, que tem como título Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Estaremos nessa semana com os nossos professores de nossa igreja, nosso bom presbítero Vitor Maciel, e também estaremos com a nossa professora, que é também seminarista do nosso seminário, Girlei Farias, E nessa semana estaremos comentando a lição de número 4, que temos como título da semana, Buscando Conhecer o Caminho do Senhor. Amém? Então fique conosco e ouçam um hino da nossa harpa. Saúde, irmãos, a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, entoar no harpa cristã, número 147. Sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento, verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, tem que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Estaremos nessa lição de número 4, Estaremos passando um comentário para o nosso irmão presbítero, professor também da nossa escola bíblica dominical, Vitor, que estará fazendo a apresentação dessa lição. Textuais da nossa lição. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo de número 25, versículo 4. Verdade aplicada. Para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. O objetivo da nossa lição: compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor, destacar o valor de seguir o caminho do Senhor. Os textos de referência é Salmo de número 25, versículo 1, 2, 5, 12, 13, 14 e 15, que diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me a tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero
esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve correr. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhe fará saber o seu conselho. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Os hinos sugeridos na nossa lição é o 141, 147 e o 149. E o motivo da nossa oração nesta manhã é: ore para que o Senhor nos faça conhecidos os seus caminhos. Amém? Nós estaremos comentando agora a revista de número 4, mas antes disso estaremos ouvindo o hino da arte. 149, Canto do Pescador. O meu barco a remar sobre as ondas pelo mar, mesmo na montanha do furacão. Não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino desse ano. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes para o reino do Senhor. O meu barco não é bom, vai pescar não tenho dom. Me dizem que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar, e por isso eu vou pescar, é que Ele se apraz em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. De um modo Senhor, que é próprio de amor, Ele usa os remidos do menor. Todo mundo me deixou, entrevista e me olhou, mas alegre eu vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando ao Senhor. Acabando de pescar e deitados a pensar, tenho curso pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando ao Senhor. Então aí, voltamos, lição de número 4, estamos comentando o nosso presbítero Vitor, professor de nossa igreja, e o nosso seminarista, professor de nossa igreja, Ivan Jubilei. Presbítero Vitor, nós temos aí então a introdução desse salmo, né? O salmo 25, né? Que diz a nossa revista. Pode ser, meus irmãos, bom dia para todos. Esse salmo de número 25 é um salmo muito interessante, né? Salmo de Davi, onde ele faz uma oração, né? Pedindo a Deus ali proteção, né? No meio de uma perseguição. O texto não é bem claro, não nos informa muita coisa a respeito dessa perseguição, mas é um momento onde onde o salmista Davi se encontra aflito. E então ele roga a Deus. E é muito interessante essa oração, né, que Davi faz ao Senhor. E nós vamos fazer aqui
a leitura aqui seguindo a revista, e nós vamos ver um pouco aqui desse salmo que Davi faz ao Senhor. O texto aqui, tópico 1, ele diz um salmo acróstico e a oração de Davi. Ele nos apresenta aqui a oração que Davi faz. Tópico 1.1, a oração de Davi. Tópico 1.2, não me deixe confundido. Tópico 1.3, perdoa os meus pecados. É interessante esse Salmo 25, porque assim como o Salmo 119, ele é um salmo acróstico, né? O que isso quer dizer? Que a cada verso do salmo, ele é seguido de uma letra do alfabeto hebraico, né? Como ele foi escrito no original. Para recordar, né? Para recordar. Eles faziam dessa forma para uma fácil memorização do texto, né? Assim, assim como ele é um poema, né? Diferente do nosso poema, né? O poema hebraico, o poema hebraico, ele é diferente do nosso poema brasileiro, que nem sempre tem uma, como é que podemos dizer, uma rima, né? E o poema hebraico, ele é caracterizado pela sua escrita, não pela sua rima, porque geralmente no nosso poema aqui, ele vem, geralmente as palavras sincronizadas, vem fazendo uma certa rima. Isso, já o poema hebraico não, ele é caracterizado pela sua forma de escrita, né? Então por isso que o Salmo de número 25, assim como o Salmo 119, ele é caracterizado como um salmo acróstico, né? Pois cada verso dali do seu texto, ele vem com uma letra do alfabeto hebraico, como nós já falamos, para facilitar a memorização do texto. E assim eles faziam, né? E é interessante que o escritor da revista, ele vem falando sobre duas coisas assim, em relação ao salmo, né? Que é a oração que Davi faz e a meditação que ele faz quando lembra dos atributos de Deus, né? E nós estaremos vendo isso um pouco mais para frente. No tópico 1.1, Davi ele vem falando sobre a oração de Davi. É interessante nós vermos a forma que Davi se expressa ao Senhor, né? Quando ele diz no versículo 1, a ti, Senhor, elevo a minha alma. E é interessante a gente ver na nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia ela vem dizendo, Senhor, a ti eu faço a minha oração, né? Esse elevar a minha alma, no original ele quer dizer, a ti eu faço a minha oração, né? A ti, Senhor, eu faço a minha oração, a ti eu direciono a minha oração. Então, a oração de Davi ela é muito direcionada, né? Porque Davi ele era um homem de muito relacionamento e de intimidade com Deus. É muito interessante nós vermos a forma que Davi ele se expressa, né? Da forma que ele se apresenta diante de Deus. Ele é muito sincero diante de Deus, né? Devido ao relacionamento que ele tem com Deus, Davi ele se coloca totalmente exposto, né? Aberto diante de Deus, como a gente pode ver em todo o Salmo, ele fazendo a sua declaração, ele confessando a Deus ali os seus pecados. A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. Mas é muito interessante nós notarmos, e isso também é interessante nós tomarmos para a nossa vida a forma que Davi orava, né? A forma que Davi se expressava diante de Deus, a forma que ele se colocava em oração diante de Deus. E esse Salmo 25, ele é um salmo que nós devemos aplicar para a nossa vida, né? De forma de oração. Esse salmo, ele é muito composto, né? Em sinceridade, em relacionamento com Deus. E esse salmo, ele é muito bom para nós aplicarmos ele na nossa forma de oração. Aqui na revista, o escritor ele vem dizendo, e destacando aqui, o interessante de nós observarmos o registro, né, da oração
que é feita por Davi. Quando Davi ele derrama a alma, né, de uma forma muito profunda na sua oração. Ele pedindo, fazendo os pedidos ao Senhor, para o Senhor não o deixar confundido, no versículo 2, fazendo saber os seus caminhos, no versículo 4, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, no versículo 6, perdoa os meus pecados, no versículo 18, olha para a minha aflição, também no versículo 18, e olha para os meus inimigos, no Salmo 19, no versículo 19, na verdade no verso 19, né, como nós estamos tratando de um livro poético. Guarda a minha alma, no versículo 20. Então é interessante nós notarmos a estrutura, né, do salmo, da composição desse salmo, da forma que Davi ora ao Senhor. É muito interessante nós notarmos essa estrutura e a forma que esse salmo ele é composto. Então Davi fala também de uma cuidado de não ser, né, confundido, né, não deixar ele confundido. Professor seminarista, confundido no ponto 1.2, o que ele queria dizer com isso? Não me deixe confundidos, né? Quer dizer, envergonhado dos inimigos, né? Ele está atento, né? Porque diz aqui que Davi ele era aguerrido, batalhador proativo. Aguerrido porque ele era um preparado para a guerra, entendeu? Ele era um batalhador proativo, ele não se precipitava, entendeu? Acho que ele olhava, um estrategista, ele sabia quando o mal estava se aproximando, né? Que fala assim, estava atento a isso, porque ele é proativo, entendeu? Então ele era um homem totalmente preparado, mas um homem que necessitava da misericórdia de Deus. Ele era um homem completamente voltado para Deus, entendeu? Então com isso ele atraía os inimigos, porque, né, da inveja que tinham dele. Davi, ele também, os inimigos dele, eles falavam para Deus que livrasse, que eles eram até mais fortes do que eles, né? Muitas das vezes os problemas também se parecem para nós como se fosse muito forte, muito grande para a gente, né? Como homens, seres humanos, às vezes é impossível para nós. Mas Davi, ele tinha o olhar dele, né, a confiança dele em Deus. Por isso que ele vencia. Lá no Salmo 18 tem um versículo que ele fala assim: com o meu Deus eu salto muralhas, e com o Senhor eu passo pelo meio do meu esquadrão. Então Davi ele era um homem realmente segundo o coração de Deus, desde a sua mocidade, um homem que reconhecia a Deus. Deus era com ele, e ele era vitorioso em tudo aquilo que ele fazia. Tanto que ele lutou, né, com o urso, lutou com o leão. Por quê? A força vinha dele não vinha de Deus, a minha força vinha de ti, Senhor, né? Então, quando a pessoa se coloca diante de Deus para fazer a vontade do Senhor, né? Você vai lembrar até lá em Daniel, quando Deus fala para ele: Daniel, desde o dia que tu colocaste teu coração a buscar, a adorar ao Senhor, são ouvidas as tuas orações. Então, quando a gente começa, né, a colocar o nosso coração diante do Senhor, as lutas vêm, as perseguições vêm, e até mesmo aqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa, que assim aconteceu com Davi também, né? Não era só o inimigo que vinha de fora, não. Dentro da casa dele também ele era perseguido, porque ele era um homem que buscava o Senhor, ele era um homem segundo o coração do Senhor, né? Ele fazia vontade, ele se humilhava ante Deus, apesar das suas falhas, né, do seu pecado, mas ele amava o Senhor, ele amava os atos do Senhor, ele era um homem que ansiava, né, tinha aquela ânsia por Deus, né? Ele fala assim como a corça, né, ela anseia pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele era uma pessoa que realmente tinha o coração dele diante do Senhor, tanto que o salmista dizia, né, lembre-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque os meus pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Entendeu? Então isso é muito glorioso, né? Esse exemplo que o comentarista dessa lição, ele traz, ele coloca Davi, né, como exemplo desse texto, né, que é buscando o Senhor, buscando conhecer os caminhos do Senhor, né, porque ele realmente buscava conhecer os caminhos do Senhor. Então é por aí, né?
aqui fala assim, traições, perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo. Vemos aí então, né? Não me deixe confundido. No 1.3 ele vai dizer, perdoe-se os meus pecados. Nós vemos aí que o salmista dá a entender que Deus, ele se atrasasse, né? Ele tardasse, né? De acordo com a rigor da sua lei, né? Vemos lá o Salmo, que ele vai dizer o seguinte, a ti levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, né? Isso nós vemos que é um sentido que, quando recordamos, né, daquelas peripécias que Davi fazia, né, quando era criança, né, e quando ele chega agora, né, nós sabemos que esse salmo, ele não está se retratando atualmente a pecado, né? O salmo não é só pecado. Aqui Davi, a oração do Salmo 25, ele expressa, né, como ele está cercado por inimigos, como nosso irmão já falou, né? Esses inimigos vêm daquela vez quando você busca a Deus, quando você está consagrando a sua vida, elevando a sua vida em oração, parece que tudo vem contra você. Então Davi estava agora orando sobre essas coisas, né? Sobre esses inimigos, que são inimigos que às vezes caçoavam dele, que o tempo ficava tão tempo que ele achava que Deus não estava operando, porque Deus se lembrava das coisas que ele tinha feito. A gente sabe, né, que Deus, quando nos perdoa, ele jamais se lembra dos nossos pecados. Não quer aqui nós colocarmos esse ponto que era pecado de Davi. Simplesmente Davi, ele estava agora dizendo essas palavras pelo atraso que tinha de vencer a batalha, ou totalmente de acabar aquela tribulação, né, que às vezes passamos por um bom tempo, né? Então nós vemos que ele fala que tu és Deus da minha salvação, né? Deus da minha salvação. O que seria? É do livramento, do escape, dos laços, do cerco, né? Às vezes o cristão, ele tem uma causa judicial que demora, né? Está demorando porque é para resolver, ele fica aquele tormento. Às vezes ele é ameaçado pelo seu patrão, ser mandado embora, aí vem aquele tormento. Às vezes as coisas em sua casa ficam numa escassez, fica demorando. Então ele vai clamar ao Senhor, aí acha que aquilo vai ser pecado. Não, às vezes são as turbulências, né, espirituais, não espirituais, que chegam até nós, né, para nos tirar, tentar nos tirar. Mas Davi, o que ele fazia? Ele pedia a Deus, ele clamava a Deus, né, como vai dizer aqui no verso número 4 do Salmo: faz-me saber os teus caminhos. Olha só, quando ele faz isso, que ele quer aprender do Senhor. Então, por isso, essa questão que perdoa os meus pecados, é para que ele pudesse ter vitória, né? Nós temos essa consciência de lembrar do que a gente faz, né? O cristão não pode pensar assim. Uma vez perdoado por Deus, você não deve mais se lembrar disso, porque Deus realmente perdoa pecados. E aí, previsto o vídeo, o tópico 2 nos traz uma grande lição. O que você diz aí no tópico 2? É muito interessante, por acaso, nós olharmos o desejo e o reconhecimento do salmista, né, que diz o tópico 2. O desejo que o salmista Davi tinha de conhecer os caminhos do Senhor. Como ele vai dizer no verso de número 4: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. É interessante como o Davi se relaciona com Deus, como ele busca direção de Deus, né? E como ele anseia por conhecer os caminhos do Senhor e ser ensinado nesse caminho, né? Porque nós olhando para esse salmo, olhando para a história de Davi, tirando aquele fato, né, com Betseba, né, que a gente vê que ali realmente ele foi prepotente, né, ele foi soberbo, vacilo, né? Ali foi uma falha daquelas, né? Mas tirando isso, a gente olha para Davi, a gente vê em Davi o desejo de honrar o nome do Senhor, né? De honrar o nome do Deus, do Santo de Israel. O coração de Deus da terra, sim, né? E Deus o chamou como segundo o seu coração na sua onisciência. Deus, na sua onisciência, chama Davi segundo o seu coração. Eu olho no chamado de Davi da mesma forma que Deus, quando Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus,
para querer falar a respeito de Jó, né? E Deus, na sua também onisciência, fala: tem visto meu servo Jó? Então naquele momento eu vejo que Deus estava falando não somente daquele momento de Jó, mas naquele momento do antes, durante e depois de tudo aquilo que Jó iria passar. Da mesma forma eu vejo o chamado de Davi. Deus, na sua onisciência, já sabendo que Davi iria cometer uma falha, mas isso não tirou o fato dele ser um homem segundo o coração de Deus, pela sua forma de relacionamento com Deus, pela sua clareza, porque quando o profeta Natan chega até ele poderia muito bem dar cabo do profeta, mas ele reconhece, ele cai em si, ele reconhece o seu erro e ele se prostra diante de Deus. Então, quando Davi ele exclama: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina as tuas veredas. Davi ele está buscando conhecer os caminhos de temor, o caminho de reverência, o caminho de santidade, o caminho de obediência ao Senhor, para que o nome do Senhor não venha a ser blasfemado através da vida do salmista, através da vida de Davi. E é interessante nós olharmos isso e vermos a forma que Davi suplica isso ao Senhor. Ele não quer somente conhecer os caminhos, ele quer ser ensinado nesse caminho, para que dessa forma ele venha andar em perfeição com a vontade do Senhor, né? Assim como Deus falou para Abraão: andar na minha presença e ser perfeito, né? Como nós podemos andar na presença do Senhor e ser perfeito? Andando nos caminhos do Senhor, conhecendo a sua vontade, né? E assim praticando a sua vontade em nossas vidas. A vontade de ser guiado pelo Senhor, né? E agora ele tem o desejo de ter uma intimidade com Deus. Que intimidade seria essa, professora seminarista, em relação do cristão com Deus? O que Davi estava colocando nessa intimidade? O que é essa intimidade? O Davi declara aqui, né, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Esse é o versículo 14, Salmo 25. Este versículo aqui é um versículo muito maravilhoso. Que Deus ele não deixa ninguém confundido, nem envergonhado. Aqueles que o temem, aqueles que o buscam, Deus nunca vai deixar enganado no caminho de forma enganosa. Às vezes as pessoas se enganam a si mesmo, porque elas querem. Mas se elas têm temor ao Senhor, Deus nunca vai deixar elas enganadas, porque Deus ele vai fazer aquela pessoa saber o seu conselho, o que Ele quer, entendeu? De cada um de nós. Quando nós tememos a Ele, quando nós desejamos querer essa intimidade com Deus, verdade? Lá em Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 7, fala assim: conjuro-te, ó filhas de Jerusalém, que não desperteis o meu amor, até que o queiras. Então nosso Deus ele está pronto, entendeu? A nos ouvir, a nos atender, nós temos que buscar e querer, e ter esse temor, que Deus não vai deixar a gente confundido. Se nós tivermos erro, Deus vai nos mostrar, Deus vai nos consertar, para a gente poder seguir o caminho do Senhor, que fala muito aqui sobre a questão do caminho do Senhor, Então Deus não vai deixar enganado nesse caminho, Diz a Bíblia que nem os lobos errarão esse caminho. Que caminho maravilhoso que vamos chegar lá, que é o caminho da graça, Que coisa maravilhosa, coisa gloriosa, verdade? E se eu encerrar essa parte aqui, eu quero só deixar aqui uma coisa muito gloriosa, que fala que Deus nos dá a chave para termos acesso ao seu coração. Coisa gloriosa. Deus quer ter intimidade com Ele. Deus deseja isso, entendeu? Agora até que a gente queira, nós temos que querer realmente buscar isso, E Davi deseja, E Davi, ele tinha esse desejo, tinha essa coisa gloriosa, maravilhosa, de ter essa aliança, de ter essa intimidade com Deus, verdade? Ele esquecia até que muitas vezes que ele era rei, que ele adorava a gente do Senhor, certa ocasião, ele não se conteve do seu trono ali, E ele desceu do seu trono, saiu e foi para o meio do povo para glorificar, para exaltar.
mal, né, até para sua esposa, porque ele fez aquele ato glorioso, maravilhoso, que muito Deus se agradou, né? Deus se agrada de cada um de nós. Né? Amém, né? Então nós temos aí, né, esse desejo, né, de ter intimidade com Deus. Davi, além disso, lá no 2.3 vai dizer o reconhecimento que Deus é o seu Salvador, né? Então Davi, ele tinha a plena consciência que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo, né? Colocar essa confiança, né, em Deus, de você poder ser liberto, né, ou livrar você do mal. Davi tinha bem essa profundidade. Veja bem o que ele diz no verso 25 do Salmo, no verso 5: guia-me na tua vereda, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, pois por ti estou esperando todo o dia. Então a salvação é o objetivo da oração, né? É o objetivo que Davi faz nesse salmo. E isso deveria ser compreendido aqui como livramento de todo dano. Interessante que Davi, quando ia à batalha, ele chamava os seus soldados para dividir os escudos de guerra, ou seja, a certeza em que Deus ia dar vitória, né? Qual rei que fazia isso? Nenhum rei dividia os espólios com os seus capitães, né? Mas Davi fazia isso, porque ele tinha certeza do livramento, e sem dano algum, né? Sem dano algum, né? E como salvação da alma dele. Olha só, Davi foi o único guerreiro que morreu velho. Soldado não morre velho, né? Ainda mais naquele tempo, né? Não tinha de vida muito longa, né? Mas Davi morreu velho, segundo a história, né? Ele morreu no braço de uma donzela. E daí um soldado morreu no braço de uma donzela, de velhice, né? Então, essa proteção, né? Essa salvação. Deus nos colocou Cristo como único Salvador, né? Ele é o Salvador eterno. Só Ele há a salvação, porque Ele foi pendurado no madeiro por tu, por mim e por todo esse mundo. Amém? Então nós vamos lá conhecer os caminhos do Senhor. No tópico de número 3. Permita ver. Que caminho é É esse? interessante nós conhecermos os caminhos do Senhor, conhecermos o caminho da obediência, o caminho da graça, no tópico 3.2, e o caminho da perfeição, no tópico 3.3. O caminho, buscando conhecer o caminho do Senhor, né? Porque somente dessa forma que nós agradaremos a Deus, conhecendo seus caminhos, andando no caminho da obediência, andando no caminho da graça, andando no caminho da perfeição. Esses são os caminhos do Senhor, o caminho também do temor a Deus, o caminho da reverência ao Senhor. É uma coisa rara hoje em dia no nosso meio, o caminho do temor, né? Onde muitos hoje em dia já estão perdendo o temor, a reverência à santidade de Deus. E nós precisamos buscar andar no caminho da obediência. Quando Davi buscava conhecer os caminhos do Senhor, ele buscava saber esse caminho, o caminho da obediência, porque ele sabia que somente dessa forma ele poderia estar agradando ao Senhor. Não é verdade? O caminho da graça é o caminho onde ele poderia saber e conhecer a vontade ali de Deus, né? Sabendo que ele não era merecedor e que tudo aquilo que vinha de Deus para a sua vida era por bondade e misericórdia, era um favor de Deus para a sua vida. Davi, ele sabia reconhecer isso, né? E da mesma forma nós precisamos trazer isso para a nossa vida e aplicarmos isso na nossa vida. No caminho da perfeição é o caminho de onde nós podemos estar vendo como o salmista ele fazia de uma maneira muito sincera uma declaração a Deus, né? Pedindo para Deus perdoar os seus pecados da mocidade, porque ele queria andar num caminho de perfeição, ele queria andar num caminho de retidão, num caminho onde ele poderia estar agradando ao Senhor, um caminho de perfeição, queridos. É um caminho onde nós não seremos perfeitos, nós erraremos algumas vezes, não é verdade? Porque nós só alcançaremos a estatura do varão perfeito
quando o nosso corpo for transformado num corpo incorruptível. Mas não é mediante a isso que nós permaneceremos no erro. Pelo contrário, nós temos que buscar cada dia errar menos. Nós temos que buscar ser uma pessoa de referência, onde as pessoas possam olhar para nós e não possam apontar e falar: ali, tá vendo? Eu não quero ser um crente como aquele ali. Pelo contrário, queridos, nós temos que fazer da nossa vida onde a nossa vida venha apontar para Cristo, porque nós temos que pegar o exemplo de Cristo para a nossa vida. Cristo é o nosso exemplo. Se o caminho de Cristo foi o caminho de perfeição, como foi, nós também devemos buscar esse caminho. O caminho de Davi foi um caminho onde houve algumas falhas, mas ele mesmo assim buscava ter um caminho de perfeição, para de alguma forma agradar ao Senhor. E nós estamos chegando aqui à conclusão dessa lição do tópico 4, melhor dizendo, né? E buscando conhecer os caminhos do Senhor. A nossa revista vem falando dos salmos, de um caminho, uma vida, né? Uma referência da vida de adoração e de oração do cristão. Então nós devemos buscar isso para a nossa vida, esse caminho de oração, esse caminho de adoração, como os salmistas vêm fazendo aqui no capítulo 25, o caminho que Davi fez. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Chegamos aí mais no final da lição 4, né? Espero que você tenha aprendido muito, né? Buscando conhecer os caminhos do Senhor. E nós estaremos nesse momento agora orando por você, orando sobre a sua vida, para que você continue nesse caminho. Oremos. Deus Santo e bondoso, querido amado Deus, nesta manhã nós somos gratos a Ti por estarmos diante da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, que nos trouxe através dos nossos irmãos, nosso presbítero Vitor e nossa irmã, ainda na primeira parte, professora Girlei. Contudo, Tu possa abençoar o Teu povo, trazer a Tua graça, trazer a explicação através do Teu Santo Espírito. Assim oramos e cremos que nesta manhã teremos a vida abençoada, é que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Ainda fique conosco e ouça esse hino da nossa harpa cristã. Que Deus te abençoe.